Questão de número 4 de circuitos elétricos fala o seguinte, mais ou menos o mesmo, né? É o mesmo esquema elétrico da questão anterior. Ele fala o seguinte, caso um curto-circuito fosse realizado entre os pontos A e B do circuito da figura 1, qual seria a corrente entre os pontos A e B? Então, o que vai acontecer? Ó, tem um curto-circuito entre os pontos A e B. Curto-circuito. Então, liguei aqui um cabo entre os pontos A e B. O que a questão pede? A questão pede qual será o valor da corrente que circula aqui nesse ponto. Vamos fazer os cálculos, né, galera? Vamos fazer os cálculos. Então, beleza. Temos aqui os pontos A e B. Então, o que aconteceu aqui? O ponto A e B foi curto-circuitado. Beleza, olha só. O que vai acontecer aqui com a fonte de corrente de 5 amperes? A fonte de corrente de 5 amperes, essa corrente vai subir e a tendência dela é de se dividir para a esquerda ou para a direita, né? Só que, o que tem aqui entre os pontos A e B? Um curto-circuito, resistência zero, né? Então, todo o circuito da corrente da fonte de 5 amperes irá circular por esse lado direito. Então eu vou ter uma malha aqui, ó. Uma malha, quer dizer, malha 01, onde a minha corrente ficará circulando apenas aqui dentro dela. Não haverá. Então o que vai aqui? Qual a contribuição dela para o circuito? Aqui para a esquerda, 0 amperes. Se eu chamasse aqui de I1 e aqui I2, então I2 ia ter toda a corrente circulando aqui entre os terminais AB e para o lado esquerdo, né? Para o restante do nosso circuito não haveria nenhum valor, nenhuma fração dessa corrente aqui da fonte de corrente. Então, galera, a banca quer saber qual é o valor da corrente entre os pontos A e B. Então, justamente, eu vou ter uma contribuição da fonte de corrente e uma contribuição da fonte de tensão. Então, corrente AB será uma contribuição de corrente da fonte de corrente mais a contribuição de corrente da fonte de tensão. Então, e AB é igual a contribuição da fonte de corrente será plena, né? Será 5 amperes, mais a contribuição da fonte de tensão. Então, beleza. Analisei aqui para a fonte de corrente. Vamos analisar agora para a fonte de tensão. Qual será a contribuição da fonte de tensão? Se eu tiver um curto-circuito nos pontos A e B, imaginando aqui que a minha fonte de corrente eu abro ela, né? Agora eu estou analisando apenas a fonte de tensão. Então, contribuição da fonte de tensão. Então, eu terei minha fonte de tensão, que meu resistor de 10 ohms, meu resistor de 20 ohms, resistor de 30 ohms. A fonte de corrente estará fora, né? E aqui em AB eu terei curto-circuito AB. O curto-circuito AB
para automaticamente que eu elimine meu resistor de 30 ohms. Então aqui eu teria meu resistor de 30 ohms curto-circuitado, fazendo com que eu tenha o seguinte formato de circuito. Então aqui resistor de 10, resistor de 20 ohms, e aqui ó, meus pontos A, B. Beleza, tranquilaço, né? Então agora divisor de corrente, o que eu faço? Então aqui, fonte de tensão, eu vou ter uma corrente total, e eu vou ter uma corrente 1, circulando entre A e B, eu teria a minha corrente e 2. Beleza. Então vamos lá. Mas aqui, então, minha fonte de tensão aplica quanto de tensão aqui, ó? Entre o resistor de 10 ohms. 100 volts. Então, galera, ó, no resistor de 100 de 10 ohms, meu resistor de 10 ohms, minha fonte de tensão, posso substituir aqui, ó, restando apenas os pontos A, B e o meu resistor de 20. Ponto sobre análise, né? B, visto que o mesmo potencial elétrico aqui da fonte está imposto aqui no resistor de 10 ohms. Logo eu posso substituí-lo, fazendo com que ocorra a circulação apenas de uma corrente, aquilo que é justamente o que eu quero no meu ponto AB. Então vamos lá. Então a corrente nos pontos AB será a tensão da fonte dividido pela resistência de 20 ohms. Então a tensão da fonte 100, 20, 5 amperes é a contribuição da minha fonte de corrente. Então a minha fonte de corrente, minha fonte de tensão no caso aqui, né? Agora que estamos analisando, a fonte de tensão contribui também com o valor de 5 amperes. Então, I a B é 5 mais 5, 10 amperes. 10 amperes é a corrente que circula entre os pontos A e B depois que ocorre o curto-circuito. Então aqui, ó, tensão, a minha fonte de tensão contribui com 5 amperes. Minha fonte de corrente contribui com a corrente total dela, também 5 amperes, fazendo com que AB seja 5 mais 5, 10 amperes. Resultado, resposta correta, ó, letra C. Aguardo por vocês na próxima questão.